Boa tarde, aquaristas do meu Brasil. Este é o segundo vídeo da série Como montar o meu primeiro aquário. Então, se você está assistindo e na sua mente ainda está aquela dúvida, que tipo de filtro eu vou colocar no meu aquário, que tipo de filtro vai sanar as necessidades desse aquário, nós estaremos tirando essas dúvidas agora. Mas antes de tudo, vai lá, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilha esse vídeo. Roda a vinheta! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna... Bom, antes de começar a tratar do assunto, eu quero aconselhar você que ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, a clicar aqui nesse link da descrição e estar assistindo o nosso primeiro vídeo. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre filtragem, é preciso que você entenda sobre o processo de filtragem dentro do seu aquário. A filtragem em si, ela se divide em três etapas diferentes, que é a primeira etapa, filtragem mecânica, segunda etapa, filtragem química e terceira etapa, filtragem biológica. Como funciona cada uma dessas filtragens? Vamos começar falando da filtragem mecânica, que é o primeiro tipo de filtragem pela qual a água do nosso aquário deve passar. Qual a finalidade dessa filtragem? Essa filtragem ela tem como finalidade extrair, eliminar substâncias orgânicas visíveis na água do nosso aquário. Que substâncias orgânicas são essas? Fezes, restos de ração, alguma sujeira que possa ter caído dentro do nosso aquário. Então esse tipo de substância, esse tipo de matéria serão eliminados através da filtragem mecânica do nosso aquário. Como funciona essa filtragem? Geralmente nós usamos para fazer esse tipo de filtragem materiais como espuma ou perlon, que serão colocados em algum reservatório do nosso filtro, onde a água será sugada pela bomba e passará em contato com esse material, e essas matérias orgânicas presentes dentro do aquário ficarão fixadas dentro deste material, dentro da espuma ou do perlon. Então a água passará livre dessas substâncias orgânicas para as outras etapas de filtragem do nosso aquário. Então, feita a filtragem mecânica, a nossa água passará pela filtragem química. E qual a finalidade dessa filtragem química? Tem um problema que incomoda muito todo aquarista, que é o quê? O mau cheiro na água do aquário. Imagine você ter um aquário e, por mais bonito que esse aquário seja, ao chegar no local onde ele está instalado dentro da sua casa, você sente aquele cheiro desagradável. Isso não é bacana. Então, a filtragem química ela é responsável por extrair substâncias a nível molecular. Aquelas substâncias que a filtragem mecânica não consegue extrair, a filtragem química ela será responsável por isso. E está extraindo os gases que causam mau cheiro dentro do nosso aquário. Então, como funciona esse tipo de filtragem? Geralmente esse tipo de filtragem é feito no nosso aquário através do carvão ativado, que os fabricantes aconselham a pessoa colocar 1 grama de carvão ativado para cada litro do nosso aquário. Então, se você tem um aquário de 100 litros, você vai colocar 100 gramas de carvão ativado. No meu caso aqui, o meu aquário tem um volume de 540 litros. Eu uso um pouco a mais da quantidade indicada pelo fabricante. Eu uso dentro do meu aquário, aqui dentro do meu filtro, aproximadamente 1 kg de carvão ativado. Então, é esse carvão que ajuda a eliminar esses gases que causam mau cheiro dentro da nossa água. É importante frisar que esse carvão ativado deve ser trocado a cada 2 meses dentro do nosso aquário. Por quê?
porque ele perde o poder de estar extraindo da nossa água essas substâncias que causam os odores. Passado pela filtragem mecânica e química, aí o nosso aquário passará pela filtragem biológica, que, como o próprio nome diz, é feito por bactérias. E essas bactérias elas têm como intuito decompor algumas substâncias que são altamente prejudiciais para a saúde do nosso peixe. Que substâncias são essas? A amônia e o nitrito. Para você ter uma ideia, a amônia, até em pequena quantidade, pode matar o seu peixe. Então, é necessário que essas substâncias sejam decompostas. E como funciona essa filtragem? É preciso que você tenha a concepção que em todo o nosso sistema, em todo o nosso aquário, existem bactérias, colônias de bactérias. Existem colônias de bactérias fixadas no vidro do nosso aquário, no substrato, nas rochas, mas é preciso que você entenda que, a depender da proporção do seu aquário, essas colônias de bactérias que são fixadas dentro do aquário não serão suficientes para decompor essas substâncias. Então faz-se necessário algumas mídias biológicas para compor a filtragem do nosso aquário. Que mídias são essas? Geralmente nós usamos cerâmicas biológicas, o K1, que é uma ótima mídia biológica também. Algumas mídias alternativas, existem pessoas que usam cacos de telha dentro do seu filtro, pedras, entre outros tipos de materiais. E essas mídias, ela tem como finalidade fixar as colônias de bactérias em sua superfície. Então a água passará por esse compartimento e as bactérias estarão decompondo essas substâncias que são prejudiciais à saúde do seu peixe. Então, como funciona? A água passa pelo compartimento onde estão as mídias biológicas e lá a água estará passando pelo processo de filtragem, onde a bactéria estará decompondo a amônia e transformando essa amônia em nitrito. O nitrito também, por sua vez, é uma substância altamente prejudicial à saúde dos peixes. Então, dentro dessas colônias de bactérias benéficas, existem também colônias de bactérias nitrificantes, que transformarão esse nitrito em nitrato, que aí já é um tipo de substância que o seu peixe suporta. E além dos seus peixes suportarem o nitrato, é um tipo de substância que pode ser facilmente eliminada através das TPAs que você fará periodicamente dentro do seu aquário. De posse dessas informações, que tipo de filtro eu devo escolher para o meu aquário? Que tipo de filtro atenderá às necessidades do meu aquário? Então eu vou falar aqui especificamente de 4 tipos de filtros que são mais comercializados nos dias de hoje. Aí você vai olhar as especificações de cada um desses filtros e vai ver qual desses filtros vai atender às necessidades do seu aquário. Bom, então vamos iniciar falando primeiramente sobre os filtros internos. O filtro interno ele consiste basicamente em uma bomba que fica dentro do seu aquário, como essa daqui, que eu uso apenas para fazer a oxigenação da água do meu aquário. E nessa bomba é fixado um compartimento, que geralmente dentro desse compartimento as pessoas colocam espuma ou perlon, que serão responsáveis pela filtragem mecânica do aquário. É importante frisar que essa bomba ela terá que ter uma potência 6 vezes maior do que o volume de água do seu aquário. Por exemplo, se você tem um aquário de 20 litros, essa bomba terá que ter pelo menos a capacidade de 120 litros por hora, de filtrar 120 litros de água por hora. Então, tem uma capacidade de 6 a 10 vezes mais
o volume total de água do seu aquário. É importante frisar que esse tipo de filtro não é interessante para uma pessoa que quer montar um aquário de médio ou grande porte. É um filtro que basicamente se enquadra para aquários pequenos, um aquário de 20 ou 30 litros de água. Aquele aquário que você vai botar uma beta ou 2 peixes pequenos, 3 peixes no máximo, 3 peixes pequenos no máximo, porque não é um tipo de filtragem que tem um grande alcance dentro do seu aquário. É bastante simples mesmo. Então, se você vai começar por um aquário pequeno, um aquário de 20 ou 30 litros e com peixes de pequeno porte, então você pode optar por esse tipo de filtragem, que é uma filtragem mais barata e que vai atender a necessidade desse aquário. Por quê? Porque quanto menor o peixe for e quanto menos peixe tiver dentro do seu aquário, menor será a quantidade de matéria orgânica depositada dentro desse aquário. Então esse tipo de filtro vai dar conta do recado de um aquário pequeno. Então, se você vai montar um aquário pequeno, o filtro interno pode ser uma boa opção. O segundo tipo de filtro que eu quero falar nesse vídeo é os hang-ons, que são aqueles tipos de filtro que parecem uma cachoeira, onde a água do seu aquário é sugada através de um cano que fica dentro do aquário, passa por esse filtro e volta para o seu aquário. Esses filtros são filtros que podem atender aquário de no máximo 60 a 80 litros de água. Por quê? Porque ele não é um filtro que tem tanto espaço para estar colocando mídias biológicas dentro dele. Geralmente, quando você compra esse filtro de fábrica, ele vem com uma pequena quantidade de carvão ativado e o perlon, mas pode ser adaptado e colocado também dentro dele algumas mídias biológicas, mas por ter pouco espaço, você não vai ter condições de colocar uma grande quantidade de mídia biológica. E quanto mais mídias biológicas estiverem dentro do seu filtro, melhor será a filtragem da água do seu aquário. Então é um aquário que é um tipo de filtro que vai atender basicamente as necessidades de um aquário de até 80 litros. O terceiro tipo de filtro é o canister, que, digamos de passagem, é um excelente tipo de filtro. O canister, ele aparenta ser um balde fechado, que fica abaixo do seu aquário, onde a água desce para ele através de mangueiras. Essa água passa por vários compartimentos presentes dentro do canister e sobe também através de mangueiras. Essa água é impulsionada através de uma bomba que existe dentro do próprio canister. Então lembre-se sempre, quando for comprar esse tipo de filtro, de atentar-se para a potência da bomba presente dentro desse canister. Lembrando que essa potência sempre dependerá do volume total de água do seu aquário. Que é o que? A minha bomba tem que filtrar de 6 a 10 vezes mais o volume total de água do meu aquário. Então, esse canister, ele é formado por uma sequência de reservatórios, onde dentro desse reservatório eu vou estar colocando o meu perlon, o meu carvão ativado e minhas mídias biológicas. Então a água passará por todos os processos de filtragem e voltará para dentro do meu aquário. Esse tipo de filtragem, ele é recomendado para todo tipo de aquário, sempre frisando a importância da potência da bomba. Então, se eu vou montar um aquário de médio ou grande porte, esse tipo de filtro vai suprir as minhas necessidades tranquilamente. É importante frisar também que o canister é um excelente tipo de filtro para aquelas pessoas que vão montar um aquário plantado. Então o canister é a melhor opção de filtro para pessoas que estarão montando um aquário plantado.
Por quê? Porque o canister ele absorve melhor o CO2 pelo fato dele ser fechado. E o CO2 é uma substância importantíssima para o desenvolvimento das minhas plantas dentro do meu aquário. Então, se você vai montar qualquer tipo de aquário e vai optar pelo canister para fazer a filtragem do seu aquário, você está optando por uma excelente opção de filtro. A última opção de filtro que eu quero falar nesse vídeo é sobre o SAMP, que na minha opinião é a melhor opção de filtro para o seu aquário. O que é um SAMP? É outro aquário que existe abaixo do seu aquário. E como funciona esse tipo de filtragem? A água cai do seu aquário principal para esse aquário através da própria pressão da água. Então ela vai cair dentro desse filtro, passará pelo reservatório onde estará composto por perlon. Posteriormente entrará em contato com o carvão ativado, para só assim estar passando pela sua cerâmica biológica, pelo seu K1, e posteriormente essa água voltará para o seu aquário através de uma bomba submersa que existirá dentro do seu SAMP. Então, por que, ao meu ponto de vista, é o melhor tipo de filtragem? Porque o tamanho do seu SAMP quem vai dizer é você. Então, quanto maior os reservatórios forem, quanto maior a circulação de água existente dentro desse SAMP, melhor será a filtragem dentro do seu aquário. Então você vai fazer um SAMP do tamanho que você achar melhor, sabendo que quanto maior for o seu SAMP, melhor será a filtragem do seu aquário. Eu uso dentro do meu aquário esse tipo de filtragem, eu uso o SAMP dentro do meu aquário. E logo após eu estarei mostrando para vocês um pouco da minha filtragem, um pouco de como funciona a filtragem dentro do meu aquário. Então, assim, bom, aqui está o SAMP aqui do meu aquário. É um SAMP de 130 litros, onde aqui no meu primeiro reservatório eu coloco o meu perlon, que digamos de passagem está um pouco sujo. Eu estarei trocando aqui na próxima TPA. Aqui estão minhas mídias biológicas. Eu tenho aproximadamente 8 litros aqui, de 8 quilos de cerâmica biológica dentro do meu filtro. E aqui está minha bomba submersa, onde essa bomba aqui ela filtra 4.000 litros por hora. Então atende muito bem as necessidades do meu aquário. Então o SAMP se resume basicamente nisso daqui. Provavelmente daqui mais algum tempo eu estarei aumentando aqui esse SAMP para estar colocando mais alguns tipos de mídia. Então, que esse vídeo possa ter sanado algumas as suas dúvidas a respeito da filtragem e que você possa estar alcançando êxito na montagem do seu aquário.